Vamos pensar em um caso específico. Existem duas paredes. A distância entre elas é de 10 metros. Primeiro você vai de uma parede até a outra, caminhando, portanto, 10 metros. Depois você volta, mas vem até metade do caminho apenas. Portanto, você caminhou 5 metros. Depois você vai para o lado direito novamente, mas percorre apenas metade desta distância, a distância de 5 metros. Se você percorrer apenas metade, você caminhará 2,5 metros. E vai repetindo isso. Anda o percurso, retorna metade, retorna metade, retorna metade e assim por diante. Qual será a distância total que você caminhará? A matemática nos permite calcular por meio da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Note que, neste caso, a primeira distância que você caminhou foi de 10 metros. A segunda distância foi de 5 metros. A terceira de 2,5 metros. E assim por diante. Portanto, nós sabemos que a razão é igual a 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Atenção, a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica pode ser utilizada apenas quando a razão é um número entre 1 e 0. Ou seja, quando os termos vão ficando cada vez menores. É claro, porque se a razão fosse maior do que 1, vamos supor 2, nós teríamos que A1 vale 10, A2 vale 20, A3 vale 40 e assim por diante. Os números estão ficando cada vez maiores. Se nós somarmos números que ficam cada vez maiores, sabemos que essa soma vai lá para o infinito. Agora, quando nós temos uma razão entre 0 e 1, quanto mais para frente tivermos o termo, menor ele é. Essa soma é limitada, ela acaba uma hora. Chega uma hora que você está percorrendo uma distância tão pequenininha que ela passa a ser desconsiderada. Vamos apagar um pouco de nossa tela. Certo, nós sabemos a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Isso é igual a A1 vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão, certo? Vamos supor que este n aqui, a soma dos n primeiros termos, este n tende ao infinito. Ou seja, ele vai crescendo, crescendo, e quando ele está muito grande, ele continua crescendo. Vamos pensar. O A1 é um número fixo. Nós temos um valor para ele. A razão também é um número fixo. Neste nosso exemplo, a razão vale 1 sobre 2. Agora, este número 1 menos q elevado a n, ele vai tender para um certo número. Porque este n quer ir para o infinito. Se nós tivermos um número entre 0 e 1, por exemplo, o número 1 sobre 2, elevado a um n muito, muito grande, o que acontece? Este número aqui fica próximo do zero, certo ou não? Vamos fazer um teste. Razão, razão ao quadrado, razão ao cubo e assim por diante. Razão vale 0,5, um número pequeno. Razão ao quadrado, 0,25, ela diminuiu. Razão ao cubo, 0,125, ela diminuiu ainda mais. Razão à quarta potência seria 0,0625. Note que ela ficou bem pequenininha. Se nós tivermos a razão elevado a 1000, nossa, vai ser um número muito pequeno. Se nós tivermos a razão elevada a um número n que tende ao infinito, não posso falar, tá bom? Razão elevada ao infinito. Isso é
estranho, a gente não fala dessa maneira. Mas razão elevada a um n que tende ao infinito, a gente sabe que tende a zero. Portanto, 1 menos q elevado a n tende a 1 menos 0. Teremos então A1 vezes 1 menos 0, A1 vezes 1, dividido por 1 menos Q. Essa é a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica.